iniciar a gravação. Todo mundo encontrou aí. No meu aqui está marcado o parágrafo que inicia assim: o mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações. Encontraram aí? Eu encontrei. Beleza, é isso mesmo, na página 48, o primeiro parágrafo. Isso. Então, tranquilo, então. Ora, então, abre para nós a sessão com oração. Ok, então, Will. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, agradecemos ao Senhor mais essa oportunidade de estudo, que a Tua graça, que a Tua paz possa ser conosco, essa paz que excede todo o nosso entendimento, essa luz, meu Pai, que transcende o nosso sentimento e o nosso entendimento. Eu falo que mais é Suplicamos ao Senhor, meu Pai, menos é que mais. continue nos abençoando. Que teu pão de amor, bondade, benignidade, meu Pai, seja com cada um de nós que estamos aqui participando nos dois planos da vida. Que a tua graça, que o teu amor possa ser sempre a nossa esperança, a nossa força, em nome de Jesus. Vamos iniciar então, né? Que assim seja. Olá, irmão. Assim seja. Vamos lá. Bem, então nós paramos ali naquele momento, né? Que o mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações e, em seguida, muito calmo, repetiu a operação anterior. E tivemos antes os olhos outro pergaminho com a inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade e a paciência e a mansidão. Permaneceu Raimundo na expectativa, figurando-se nos não haver interpretado a advertência, quando havia mais explicação sintética do visitante não se fez esperar. O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acontecendo-se o santuário de si mesmo, acolhendo-se ao santuário de si mesmo. Auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos, ingratos, sem contaminar-se. Registrando as palavras sábias de Asclepios, Raimundo pareceu acordar para a verdade e murmurou com algum desapontamento: aproveitei a lição. Bem, nesse momento aí, a gente estava comentando exatamente sobre as coisas que acontecem, né, num grupo, né? O Vicente ainda nos lembrou que quem estava perguntando eram os dirigentes, né, de tarefas e dirigentes no plano espiritual de tarefas aqui na Terra, né? Então, Raimundo era um desses dirigentes, né? Então, Raimundo, a pergunta dele estava meio que assim com algum quase que queixando-se, né, da condição daqueles aos quais ele teria que dirigir e auxiliar, né, os montes de defeitos que acontecia ali com aquelas pessoas. Talvez até esperando, olha, o negócio é o seguinte, esse pessoal aí não tem jeito, não sei, talvez uma reprimenda, você tem que reunir o pessoal e puxar a orelha de todo mundo,
e tal, para acabar com esses defeitos e tal. E, na realidade, assim, a orientação do Asclepios foi totalmente diferente, né? Ela caminhou no sentido dele não se contaminar, que a gente vê, né? Que é o que acontece com os nossos dirigentes, mentores, né? Eles não se contaminam com os nossos queixumes, problemas, as nossas dificuldades de caminhadas aí, eles se contaminam, não, né? Eles vêm, né? Continuam nos auxiliando, dirigindo, e através do exemplo e através da forma que eles conduzem as nossas dificuldades ou divergências, a gente vai aprendendo com eles. É como aquela criança, né, que vai aprendendo ali com os professores, né, a como resolver as suas questões. O que parece, né, às vezes para um determinado espírito, né, é uma coisa extremamente sem propósito e tal, mas para eles ali seria uma grande dificuldade vencer as rixas, né? Até mandei aí no grupo, né, um videozinho, não sei se vocês viram, do pessoal que ia bem-humorado, né, ali, mostrando que é dentro de uma casa, né? Você chegou a ver lá, Vicente? Sozinho. Engraçado até. O que foi, Vicente? Cortaram seu som hoje? Cortaram o som do Vicente hoje. Eu já falei demais hoje. Eu estou meio recluso, eu acho que eu estou querendo gripar, sabe? Eu tenho que economizar. Tá bom. Bem, então, de uma forma bem-humorada, eles mostraram que todos aquele ataque que levava aos queixumes, etc., né? As brigas, tudo, o mentor falou assim, não, aqui já tem. E aí, naquele momento lá, achei muito engraçado que o mentor falou exatamente assim, não, vocês são muito bem-vindos aqui na casa, que vocês nos ajudam a crescer, a melhorar, a conduzir as coisas de forma diferenciada, né? E aí os obsessores da casa que falaram que ia derrubar a casa, né? Eles ficaram ali sem entender, né? Ficaram meio que perdidos, né? Então a gente está, não, vocês estão aqui, vocês vão auxiliar a nossa caminhada, né? Então, assim, o tratamento, a forma de resolver é totalmente diferente, né? É num nível totalmente diferente do que a gente, às vezes, espera. Então, o Raimundo, né? O Raimundo, ele, aí, depois que foi explicado para ele, é que ele colocou ali, né? Que realmente ali ele demonstrou que tinha entendido a lição, né? Então, entende-se que ele parte ali para o trabalho com os irmãos de forma agora diferente, né? O Mauro, mas olha para você ver que ele aceitou, mas com 10 apontamentos. Porque, na realidade, o Asclepios deu nele uma lição para todo mundo. Porque o que acontece? Por exemplo, você vai lá conversar com a espiritualidade, mas você já tem na mente o que você quer ouvir. Esse é o detalhe. Você já tem informado o que você quer ouvir, você não está disposto. A pessoa, por exemplo, ele pede uma orientação. Bom, se você está pedindo, quem pede orientação é porque está desorientado. Bom, esse é meu conceito. Mas a pessoa, ele quer uma orientação de uma maneira que ele quer. Ele não quer uma orientação de ninguém, ele quer uma orientação do que ele pensa. Ou seja, os meus conceitos têm que estar completamente certos. Eu achei muito interessante
Ezequiel atendeu uma pessoa recentemente e essa pessoa tá com um problema já há 5 anos na perna. E aí ele fez um comentário com o Ezequiel que ele queria curar-se. Isso me chamou muita atenção e eu não esqueci nem um detalhe. Ele queria curar-se daquele problema. Ele já tinha 5 anos, mas que ele queria fazer a cura lá no centro. O Ezequiel virou para ele e falou assim, olha, aqui no centro você não vai conseguir fazer a cura. Porque nem aqui no centro, nem lá no hospital, nem com o médico, nem em igreja nenhuma você vai conseguir fazer a cura. Eu falei, mas eu não estou te entendendo. Eu vim aqui buscar esperança, você está me tirando a esperança. Eu falei assim, aí ele virou para ele e falou assim, definitivamente não. Mas a cura que você quer, ela não está aqui. Porque você está buscando uma cura exterior. E a cura, ela tem que vir de dentro para fora. A cura que você quer, na realidade, né, você está querendo uma reparação física. Essa reparação física, você tem a obrigação de procurar os médicos da terra. Ele virou e falou, não, mas eu queria poder recuperar, de curar esse problema no meu osso, sem precisar de fazer uma cirurgia. Ezequiel virou para ele e falou assim, definitivamente você não vai conseguir, porque você tem fé, mas você não admite críticas, você não aceita, você não faz autocrítica, você não está disposto a mudar nada. Então, quem não está disposto a mudar não está também disposto a se curar. Então, aí ele falou, a grande maioria quer curar com remédio, quer curar mais fácil, com tratamento A, B ou C, mas nunca com a aplicação de si mesmo. E ele saiu, aí ele pegou e falou com ele no final, ele falou, olha, se você quiser, eu posso ajudar o médico a reconstituir, a recuperar, né, a sua parte física. Mas isso não é cura, não. Isso é uma reparação fisiológica. A cura é mudança de hábito, é mudança de costume, isso que é cura. E, querendo ou não, o Asclépios está falando, nesse capítulo que você leu aqui, ele está falando sobre isso. Sim. Porque quando ele vira e fala assim, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo. Então, o que acontece? A gente, qualquer coisa que tem, e ele ainda fala o seguinte, auxilia os vossos irmãos imprevidentes. Por que ele está falando de imprevidência? Porque ele está falando com pessoas que já têm o conhecimento suficiente para poder aplicar o bem. Sim. E esse é que é o maior problema, é o que a gente às vezes tem ouvido muito da espiritualidade. Quando eles falam para nós ali no centro, eles estão falando para pessoas que têm um conhecimento que quem está numa igreja católica, quem está numa igreja protestante não tem. E que nós temos. Então muda tudo, né? É só isso. Sim. E, na realidade, ele estava falando com uma pessoa que tem conhecimento dos dois lados, né? Do lado espiritual, porque ele está na condição de espírito, desencarnado, trabalhando com espíritos encarnados, né? Então, para ele, eu acho que a lição, podemos falar que foi mais profunda ainda, né? E ele é um condutor. A responsabilidade também do sucesso dos conduzidos, eu não digo que seja totalmente do condutor, mas passa pela mão do condutor também, né? É quando a gente recebe um grupo, para a gente fazer um trabalho com aquele grupo, o sucesso daquele grupo também é parte do nosso sucesso. Então, eu vejo que foi extremamente importante. Então, aconteceu um novo silêncio, né? E a irmã Luciana, porém, que nos integrava o pequeno grupo, tomou a palavra e perguntou: esclarecido mentor,
esta é a primeira vez que vou à crosta. Em tarefa definida de socorro, poderias fornecer-me, porventura, orientação de que necessito? O emissário, que parecia trazer as respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou a nova folha e lemos admirados o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo da gentilidade aos Tessalonicenses. Quando, porém, a caridade fraternal não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus. Então, olha só, ele veio, né, trazendo como orientação o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola da gentilidade aos Tessalonicenses, né? E ele trouxe da seguinte forma: quando, porém, a caridade fraternal. Então, ele levou para a condição interior de cada um, e principalmente da pessoa que perguntava, que no caso aqui é a Luciana, né? Que com relação à caridade fraternal, não necessitais que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos, ou seja, nós já recebemos essa instrução através do Evangelho, por Deus, que vos ameis uns aos outros, ou seja, através do amor, qualquer situação que não tem receita de bolo nesse tipo de trabalho, né? Então, qualquer situação, através do amor, ela ia conseguir resolver. Ou seja, ela ia conseguir trabalhar, não digo o improviso, né? Mas ela vai conseguir resolver as diferentes situações que para ela iria ser apresentada através da mesma energia, que é a energia do amor, né? Olha só, né? Algo confundido, Luciano observou reverente. Compreendo. Ou seja, esse compreendo para ela, não, né? O pessoal viu que essa compreensão não foi muito profunda, né? O evangelho aplicado, comentou o mensageiro delicadamente, ensina-nos a improvisar os recursos bem nas situações mais difíceis. Ou seja, voltando lá, a questão do ameis uns aos outros e a questão da caridade. É a ferramenta necessária para a gente poder resolver qualquer situação. Mas a gente, refletindo um pouco mais aqui na própria palavra do mensageiro, esses recursos, eles têm que estar já enraizados, né? O que a gente fala, não tem que estar na veia, né? A gente já, esses recursos do amar uns aos outros, da caridade fraternal, né? Que é a caridade também desinteressada, isso aqui já tem que realmente fazer parte da nossa vida de forma mais profunda. E desse espírito também. Porque ele terá que, no dia a dia da tarefa, estar improvisando, porque cada hora vai vir uma situação diferente para ele, né? Por que vai vir uma situação diferente? Porque as necessidades são diferentes. Mas ele está ali para, junto com essa equipe, fazer o tratamento. Não tem como o mentor pegar e falar com ela: não, você vai encontrar isso lá. Dá toda uma receita para ela. Não tem. Não existe, né? Então, a gente, numa reunião mediúnica, vai chegar ali pessoas com N necessidades. A gente nunca sabe
com qual irmão a gente vai ter a oportunidade de estar trabalhando, de estar dialogando, né? Então, a gente nunca sabe. Então, cada reunião é diferente da outra. Mas, se a gente trabalhar o amor, trabalhar cada uma desses diálogos, cada um desses momentos de encontro, a gente trabalhar o amor e trabalhar a fraternidade com aquele irmão, olhando o problema dele com amor, do amai-vos uns aos outros que Jesus nos ensinou, a gente vai conseguir realizar o nosso trabalho, né? Não é por muito saber ou por um amontoado de livros, é pelo amor ali mesmo, né? Dentro desse trabalho universal. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ô, Mauro, deixa eu só tentar entender um pouquinho, que na última vez eu não participei da continuação, fiquei um pouco perdido. Nesse caso aqui, pelo que eu entendi aqui, o que ele está citando partes, né, da Bíblia para exemplificar, né, os ensinamentos que tem que ser feito, não é isso? Na realidade, o que é que ele fez? Ele, na minha visão, tá? E é bom, só a gente colocar isso em discussão também. O que é que ele mostrou para a gente, né? E que ele continua, e ele vai continuar mostrando aqui, porque ele vai para outros versículos. Que Jesus já veio e passou toda a lição para a gente. Ô, Mauro, se você vê aí próximo depois da fala de Luciana, ele vai responder tudo isso que o William está perguntando. Sim. Eu acho que seria bom você continuar lendo aí, porque aí fecha essa questão e fecha com glória. E vai fechar com mais um versículo ainda, William. Vai lá. Assim, eu particularmente, eu fiquei muito feliz com o visitante, né, dele usar aí o próprio Evangelho, nos mostrando e nos dando todas as respostas. Ou seja, Jesus já nos ensinou, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então, assim, e aí eu lembro de outra passagem que fala que meu povo perece por não conhecer a minha palavra. Então, em outras formas, ele está nos mostrando isso aí de uma forma prática muito importante. Então, vamos lá, né? Cesse de novo extrema quietude na Câmara, talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações, sem proveito adquirindo na crosta planetária. Não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Rolavam instantes pesados quando observamos a gentileza e a sensibilidade do diretor do santuário da bênção, notando que Semprônia, Raimundo e Luciana eram alvos de nossa indiscreta curiosidade. Cornélio inquiriu Asclépios como se fora um mero aprendiz. Eu gostaria... Ô, Mauro, olha que interessante. As outras pessoas estavam observando a Semprônia, a Luciana e o Raimundo. E elas interpretaram que Asclépios estava chamando a atenção delas. Olha que interessante. Uhum. Que na realidade não tem nada disso, mas olha como é que nós temos uma interpretação completamente errônea das coisas. Então, eu acho que a gente é por isso que às vezes nós pedimos uma orientação à espiritualidade e nós queremos ali um relatório pronto de tudo que nós temos que fazer para depois, se der errado, a gente tem quem culpar. Normalmente funciona assim. Então, se você vê tudo que ele fala aqui para cada um, ele está falando dentro dos princípios do Evangelho, ou seja, é o roteiro que cada um de nós tem que seguir, mas que nós não estamos dispostos a seguir.
Sabe por quê? Porque nós temos personalismo. Então, nós já temos nossas ideias formadas, nós já temos um conjunto. Então, nós não gostamos muito de ouvir o outro, porque nós já temos uma formação, nós já temos uma verdade pronta para nós. E a gente não está disposto a mudar essa verdade. É aí que está a resposta de nossas enfermidades. E quando eu falo de enfermidade, eu estou falando no sentido geral, né? Porque a gente não está disposto a mudar, né? E a gente gosta de ouvir elogios. E se você pegar aqui as passagens que ele fala, que ele extrai da Bíblia, não tem elogios, não. Aqui está falando é o que você tem que fazer. Eu achei, assim, muito interessante uma outra coisa também, né? Que através da posição aí do diretor, né? Ele mostra uma outra coisa, que a lição é para todos. E ao se colocar na condição de aprendiz também, ele foi como ele falasse assim, gente, baixa a bola todo mundo, né? Vamos esvaziar a xícara e ver o conteúdo que tem aqui o nosso irmão está trazendo para a gente. Eu achei isso muito importante, que ele não se colocou reforçando como se as pessoas, a Ceprônia, o Raimundo e a Luciana, eles estavam ali procurando ajuda também. Ele tratou eles com carinho, né? Porque alguém, muitas vezes, a gente tem ali na sala, né? O mentor se apresenta, e às vezes a gente vê isso. Ninguém tem nada para perguntar, mas ninguém. Mas ele lê as mentes, né? Vê lá um monte de questionamento que muita gente tem. Mas aí tem um outro negócio. As pessoas, pela vaidade, pelo orgulho, não querem se expor. Puxa vida, eu não vou mostrar que eu tenho dificuldade lá no meu trabalho. Mas olha só, cada uma dessas aí, é a primeira vez que eu estou indo na crosta, eu não estou 100% segura, não. Como é que eu vou fazer? Ela se mostrou, né? O Raimundo, né? Também, a Ciprone. Então, cada um mostrou, olha, eu tenho esse trabalho aqui para fazer, eu estou fazendo esse trabalho aqui, eu não estou 100% seguro, você pode me ajudar? Na realidade, eu vejo assim, né? E que essa lição que eles receberam não é para eles, é para todos nós, e extremamente útil, né? Dentro do nosso processo diário. Então, achei aqui... Porque, Mauro, porque muitas vezes as pessoas querem fazer uma tarefa, mas eles querem a tarefa pronta. Esse é o maior problema. Porque como diz, pegar no chifre do boi é complexo. Então, eu sou convidado a participar de um trabalho, beleza, estou lá. Bom, mas aí que os espíritos façam tudo por mim. Ué, peraí, então para que você vai participar do trabalho se o outro vai fazer por você, né? Então, o mínimo que você pode fazer... Então, assim, as respostas que ele dá aqui a cada um para o grupo, elas estão, sinceramente, completas. O problema nosso é que nós gostamos de florear, nós gostamos de... Ou seja, a ideia nossa é achar pronto, né? Então, essa é a complexidade. E a gente vê uma outra coisa. Ele não usou o capítulo todo, ele usa um versículo. E cabe a nós, talvez, pegar esse versículo, ir lá, estudar o capítulo, entender o contexto, para aplicar melhor na nossa vida, né? Então, seguindo aí que o Cornélio inquiriu as Clepsos como se for um aprendiz, ou seja, colocou todo mundo... Se ele, que é o diretor, se colocou como aprendiz, então a galera toda virou aprendiz, né? Então ninguém tinha que criticar ninguém. Que fazer para conservar alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade? O mensageiro contemplou num sorriso de aprovação e simpatia
identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou um novo pergaminho em que se lia o versículo 16, capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Olha que a pergunta do Cornélio é completamente diferente dos demais. Completamente diferente, né? Os outros estavam caçando alguma coisa pronta para eles realizar. O Cornélio não. Porque como o Cornélio viu que todo mundo ficou... eles não ficaram muito satisfeitos com as respostas que o Asclépios deu. Então, e o Asclépios entendeu o que o Cornélio estava fazendo. Agora, continue para você ver. E a gente pode ver que a resposta dele continua sendo curta. Regozijai-vos sempre. E em seguida trouxe, né? A confiança no poder divino é a base do júbilo do cristão, que jamais deveremos perder. Observem só, né? A gente também tem uma outra coisa, né? Para como conservar, né? Alegria no trabalho, perseverança, devotamento à verdade, se a gente não conservar também ali aquela vontade, né? Aquela tranquilidade e aquela confiança em Deus. Porque, na realidade, nós vemos que tem mais reclamações, né? Ah, olha, puxa vida, eu vou lá para a terra, mas aqui o pessoal está assim. Ah, aquele grupo está assado. Ah, aquela tarefa tem isso ou aquilo de dificuldade. Então, ele não está colocando esse regozijai-vos aí, sempre é agradecer a Deus, sempre, né? É a condição de estar satisfeito e não reclamar, né? Porque no momento que você se liga à frequência do queixume, você vai no inverso do caminho da alegria, no inverso do caminho da perseverança e no devotamento à verdade. Você está indo no caminho inverso, né? Você mudou de frequência no seu processo. E aí o instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou humildade. Ensina-nos sempre, venerável irmão. Decorreram minutos em que demais utilizaram a palavra, fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou afável. À medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Ou seja, busque no Senhor, né? Busquemos no Senhor a resposta para as nossas dificuldades, né? Então, assim, às vezes a gente abandona o nosso livro, né? Que traz o roteiro para a nossa vida, que é ali o Evangelho do Cristo, né? Cada espírito herdeiro e filho do Pai Altíssimo é um mundo por si, com as suas leis, características próprias. Apenas o mestre tem bastante poder para traçar as diretrizes individual aos discípulos. Olha só, ele também nos tira aquela questão da dependência. Assim, eu custei a entender isso do próprio Ezequiel. Ele não nos traz para a dependência dele. Não, você tem que isso, não tem que ser comigo. Não, ele não nos traz. Ele nos leva a desenvolver a solução dentro de nós mesmos, ou buscar a solução através da orientação de um livro, através da orientação de uma leitura do Evangelho, através de uma ferramenta
que nos leve a trazer a solução. Ele não traz a dependência. A gente vê que o mentor fez a mesma coisa aqui. Ele não falou que tem que buscar nele, busque no Supremo Orientador da Terra. Somente o mestre tem bastante poder para traçar as diretrizes individuais dos discípulos, ou seja, olha, eu posso vir aqui, eu posso ajudar, mas não estejam dependentes de mim. Ele não trouxe, ele não criou esse laço dependente. Eu não sei se vocês conseguiram ver assim também. Tranquilo? Tranquilo. Logo após, abençoou-nos carinhoso, desejando-nos um bom ânimo. Reconfortados e felizes, vimos o mensageiro afastar-se, deixando-nos envolto numa onda de olente e inexplicável perfume. Ambos os auxiliares que se mantinham apostos retiraram as mãos do gabinete e, depois de várias operações magnéticas efetuadas por eles, desapareceu a pintura mental, voltando a peça de cristal ao aspecto primitivo. Tornando a conversação livre de indagações enormes, oprimiram-me o cérebro. Não me contive com a permissão de Jerônimo e, liberando os companheiros tão curiosos pesquisadores quanto eu, acerquei-me de Cornélio e despejei aos ouvidos grande cópia de interrogações. Bem, a gente vê, até pela condição do André aí, e eu sinto isso na leitura do texto, que as pessoas, os espíritos que participaram da reunião, eles ficaram livres. Eles não... o comentário que vem a seguir, ele não traz uma dependência do mentor. Não traz uma dependência do visitante. Quando que é que ele vai vir aqui para poder fazer isso? O que acontece aqui, muitas vezes encarnado aqui na Terra, é que a gente vê que, em outras situações, o encarnado ele tenta trazer uma dependência. Não, você tem que vir aqui. Se você não vier aqui e não receber essa bênção de fulano, essa palavra de fulano, você não vai resolver os seus problemas. A sua solução está aqui, você tem que vir aqui. E marca o lugar. E olha como é que a espiritualidade superior fala. Ele nos dá a ferramenta de crescimento. Traz para a gente a condição de libertação e de liberdade. Né? Então, ele pode até voltar, mas ele vai voltar, mas não criando um laço de dependência. E aí, na sequência, né, o André já estava totalmente livre aí e começa a perguntar, né, sobre o Asclepios, né? Pertence Asclepios à comunidade redimida do plano dos imortais nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreensíveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá por intermédio de entidades e missionários de grande poder, apreciável, e é o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados vem aqui raramente. Não obstante, algumas vezes outros membros da nossa categoria visitam-nos
por piedade fraternal. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépio, a fim de escolher-lhe a grandeza sublime, a fim de conhecer-lhe a grandeza e sublimidade. Perguntei. Muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor, por merecimentos naturais no trabalho. Alcançam admiráveis prêmios de viagens, não só às esferas superiores do planeta que nos serve de moradia, mas também aos ciclos de outros mundos. Então, nessa fase aí, ele nos mostra, né, bastante a distância, né, que nos separa desse espírito que foi lá levar essa orientação, né? E na sequência aqui, o interessante é que ele vai dando uma ideia para a gente, né, de como que é essa hierarquia. Sorriu e acrescentou: não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante do esforço pessoal, a maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são os que ainda, os filhos do planeta, em condições de representá-lo dignamente noutros ordens e círculos de vida do nosso sistema. Bem, então mostrou mais uma vez, né, que essa questão dessas viagens, essa questão desse contato com as outras ordens, além de ter que o merecimento, é uma ida para um estudo, que a gente ainda não está em condição de ir para ficar, né? Ou eu entendi errado? Como é que está? O que vocês acharam disso aí? Pelo que ele fala e pelo que a gente ouve, né, da espiritualidade, nós só temos a capacidade de chegar até lá como convidados. Porque nós não temos a mínima condição no nosso estágio atual de poder morar num orbe desses. Nós não suportaríamos. Então, ele fala que a gente pode ir como visitante. Inclusive, igual ele diz aqui, que inclusive você pode ser convidado, dependendo da sua condição espiritual, né? Não nós não temos capacidade para isso, não. Eu acho que o máximo que nós conseguimos atingir é no orbe terreno, né? Que ainda está ligado aqui ao nosso, vamos dizer assim, a nossa galáxia. Porque se a gente pensar que a nível de outros mundos, nós não temos a mínima capacidade, até por causa de nossa grosseria energética, vamos assim dizer. Nós ainda somos muito grosseiros, né? Então, outros mundos aí é para espíritos da condição do Asclépio. Entendo. Bem, não me deixei impressionar se prosseguir perguntando. Então, o André, ele realmente é cientista, né? Um pesquisador, né? Ele vai a fundo, né? Asclépios, todavia, não mais reencarnará na crosta? O instrutor gesticulou significativamente e esclareceu. Poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas a intervalos de 5 a 8 séculos entre encarnações. 5 a 8 séculos, eu não sei, não entendi o porquê, eu não entendi o porquê dessa distância, né? Quando Jesus precisou nascer na Terra, se você pegar lá o Apocalipse, João fala que para que Jesus nascesse na Terra, Satanás teve que ser retirado daqui.
E quem era Satanás? Se nós pegarmos o estudo dos capelinos, nós vamos ver que alguns milhões de espíritos ligados à capela e seus conjuntos foram degradados aqui para a Terra. Então, o que aconteceu? A Terra recebeu tantos criminosos que estavam nesses planetas que a Terra tornou-se inviável de qualquer missionário descer aqui. Então, o que diz João no Apocalipse? Para que o Messias descesse à Terra, Satanás teve que ter sido preso. Satanás é um nome dado a um grande grupo de gênios. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o Ezequiel falando, cada grupo que desceu, que foi degradado do planeta de Capela, né, e seus conjuntos, cada grupo recebeu um nome diferente. Então, por exemplo, o grupo que nós participamos chama-se Fraternidade do Triângulo Dourado, né? Então, foram formados vários grupos e cada grupo desse tinha um dirigente. Então, o que aconteceu? A Terra passou, depois de um certo período, a ter um contingente de criminosos aqui violentos. Além de criminosos, eram mentes extremamente capacitadas para promover uma série de crimes horrendos. Então, olha que interessante. Para que Jesus manifestasse, o que o mundo espiritual fez? Retirou da Terra aquelas mentes mais complexas e levou para uma proximidade aqui, prender essa turma numa estrela, conforme diz lá no livro do João Nunes Maia, onde ela recebeu o nome de... Como é que chamava o nome? Que tinha, de cruzada. Francisco de Assis. Não, conta a minha história. Mas isso está no Apocalipse também, até porque Francisco de Assis e João Evangelista são as mesmas pessoas. Então, olha que interessante. Aí sim, eles pegaram Maria, que era de um outro planeta. Maria materializou-se na Terra, encarnou aqui na Terra, para que Jesus pudesse nascer por ela. Agora, olha que interessante. Ele diz aqui que espíritos de escola, eles não têm a capacidade de desencarnar e reencarnar imediatamente. Porque isso seria muito complexo para a questão perispirítica. Diz a história que Francisco de Assis tinha uma dor de cabeça imensa, e Jesus também tinha. Então, quando a dor de cabeça se manifestava, é porque o espírito, aquele corpo grosseiro, não estava comportando a presença do espírito aqui. Então, ele precisava sair do corpo. Tanto é que Jesus sumia, o próprio Francisco, de vez em quando, ele saía do corpo nessas condições. Então, você imagina, por exemplo, você pegar um espírito que tem a sua luz maior do que o nosso Sol, mais de 10.000 vezes, e pegar isso e diminuir numa luz para colocar num corpo de carne. Isso é quase impossível. Então, espíritos de escola, né? Esses espíritos, eles não conseguem ficar por muito tempo aqui no plano físico encarnado. Entendi. Ó Deus, exclamei, como é grandioso semelhante estado de elevação. Constitui sagrado estímulo para todos nós e ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar, interroguei, admirado, seja esse mais alto grau de desenvolvimento do universo? O diretor da casa sorriu compassivo em face de minha ingenuidade. E aí ele vai mostrando para a gente aqui agora vamos falar assim, né? Uma hierarquia, né? De modo algum, as clepes relacionam-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade
a que pertence, mas efetivamente é ainda uma entidade do nosso planeta, funcionando embora em círculos mais altos de vida. Compete-nos a peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sobrinho suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Então, assim, já o próximo degrau para o Asclepios seria ser nosso representante em Júpiter e Saturno. E olha só a distância que a gente tem dele, né? Os componentes dessas, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Mauro, essa parte aí de Júpiter e Saturno não compreendi, não. Você pode explicar? Sim, quem perguntou? Sandra. Ô, Sandra, o que acontece? Eles estão mostrando para a gente aqui que o nosso sublime visitante aí, olha só, quer ver? Lá no princípio ele fala para Asclepios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda uma entidade do nosso planeta. Ou seja, Asclepios está ligado ainda ao nosso planeta, funcionando nos círculos mais altos, ok? Compete-nos a tentar, né, a segui-lo, claro. Mas olha só, o próximo degrau, que é o que o Asclepios ele está aspirando aí, né? Vamos falar assim, o próximo degrau de evolução para ele seria integrar-se ao quadro de representante do nosso orbe. Então, ele seria um representante nosso, ele teria que evoluir para representante nosso, as gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Ele deu um exemplo, deve ter outros, mas ele deu um exemplo de Júpiter e Saturno aí. Então, esse sublime visitante, ele ia ser um representante nosso nessa condição. Ou seja, ele está indiretamente colocando que aqueles que habitam Júpiter e Saturno, não Júpiter e Saturno, vamos falar assim, o planeta que a gente conhece, mas talvez o Júpiter e Saturno espiritual, aí onde, né, ele seria o nosso representante lá. Foi o que eu entendi. Então, que você está falando que Júpiter e Saturno é mais evoluído do que a Terra, em termos de habitantes. Ele está colocando que seria. É o que está colocando aqui, ó. O visitante sublime suspira por integrar, ou seja, ele não integra. No quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades, então, ele ia ficar nessas comunidades que habitam. Está mostrando que habitam, que vivem lá. Por exemplo, Júpiter e Saturno. Agora, não tem que ser o nosso Júpiter material que a gente conhece. Ele pode ser o Júpiter espiritual. Pelo menos até onde... Eu não sei se você sabe mais alguma coisa nesse nível aí, Vicente. Não, é o planeta Júpiter que a nossa ciência coloca assim. Inclusive, a Estela está lembrando aqui no livro Cartas de uma Morta, da mãe de Chico, né? Maria João de Deus, né? Ela fala sobre o planeta Júpiter, que ele está muito acima da Terra. Se nós pegarmos também o livro de... Ele desenvolveu sem precisar de subordinar os animais e a natureza. Sim. No livro também do Ranieri, eu esqueci o nome aqui agora,
Mas ele também fala do planeta Júpiter, que ele é levado ao planeta Júpiter e ele fica assustado, porque em Júpiter, os espíritos habitantes de Júpiter, pelo que ele fala lá, eles usam asas. Não usam asas para se locomover. Agora, olha que interessante. Qual que é a nossa visão de anjos? Então, são superiores, né? A nossa visão de anjos é que os anjos têm asas. Sim. Isso faz sentido, entendeu? Então, os espíritos que habitam Júpiter, eles usam o sistema de locomoção deles com asas. É claro que não é as mesmas asas que os nossos pássaros usam aqui, que eles dependem, tem todo um cansaço, essas asas são diferentes. Mas tem a formação na nossa visão humana de asas e que eles usam para se locomover. Tranquilo aí, Sandra? Não sei se a Sandra escutou, que o microfone dela fechado. Obrigada, viu? Alô, Obrigada, então, Vânia. Sandra. Então, vamos lá. Os componentes então, os componentes de Júpiter, Saturno, né? Como exemplo aí. Então, tem mais. Você deu como exemplo, tem outros planetas aí. Os componentes por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Então, entre essas últimas estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestes que amparam a vida, que dirigem-na no sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a vossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe na criação, uma nesga no universo. Ou seja, se a gente voltar aqui, né, e olhar aqui para a caminhada do Asclepios, né, que está ali junto com os mentores da humanidade, já está bom demais, né? Então, às vezes a gente fica preocupando demais, né, com tá lá no final da galáxia e outras, e até mesmo o final do universo, vamos falar assim, quando a gente ainda está ali, né? A gente vê que um espírito no nível de Asclepios, ele ainda tem muito que caminhar aí. Então, ficou bem claro para a gente que